pescador escolhe a sua isca, mas ele se esquece que talvez ele mesmo possa se tornar uma. A pesca exige experiência, afinal, para se aventurar nos rios e mares é necessário coragem e habilidade. Mas existem situações que nem mesmo a coragem ou a habilidade podem te salvar, pois quando o véu entre a nossa realidade e o além se rompe, tocar outra dimensão pode ser um pouco cruel. Pedimos o seu like e sua inscrição nesse canal. Alguns dados serão alterados por questões legais. Coloque seu fone de ouvido e tire suas próprias conclusões. O lobisomem do Ceará, relatado por Cícero. Meu nome é Cícero, um simples pescador de uma pequena cidade do interior do Ceará. Sempre fui um homem do mar, levando uma vida tranquila com minha família em nossa pequena casa à beira de um rio que encontra com as águas do oceano. Aqui perto tem muita mata, muito verde. É uma paisagem de tirar o fôlego, por isso eu não troco a simplicidade da vida que eu tenho aqui por dinheiro nenhum. Quem pode ter o mar e um pequeno rio praticamente no quintal de casa? Nossos dias eram preenchidos com as risadas das crianças e o som das águas correndo, enquanto as nossas noites eram calmamente embaladas pelo canto de grilos e pelo farfalhar das folhas. Eu pesco tanto no rio como no mar. Como o rio é pequeno, ele não rende muito peixe não, mas o mar é o que dá o nosso sustento. Mas houve uma noite, essa noite, eu jamais poderia imaginar o que me aguardava. Era uma sexta-feira, noite de lua cheia no céu, e eu tinha decidido dar uma caminhada após o jantar para relaxar. O céu estava limpo e o vento trazia o aroma doce das flores silvestres. No caminho eu parei num pequeno bar, um lugar onde os locais se reuniam para trocar histórias e jogar baralho. Lá ouvi uns caras olhando para a lua e relembrando sobre as lendas do lobisomem que, segundo eles, aparecia nas noites de lua cheia para assombrar as estradas de terra da cidade. Eu ri da história, julgando ser apenas um conto para assustar as crianças. Ao sair do bar, a rua estava escura, iluminada apenas pela luz fraca dos postes. Eu decidi pegar um atalho por um caminho que cortava uma pequena mata, porque a cidade ficou infestada de pivetes que roubavam o pouco que a gente já tinha. E os perigos do mato eu já conhecia, pelo menos era isso que eu pensava. Eu estava sozinho nessa noite. De repente, um som perturbador rompeu o silêncio, um uivo agudo que fez meu sangue gelar nas veias. O barulho vinha de trás de mim, e ao me virar eu pude ver dois olhos amarelados brilhando no escuro. A criatura se movia de uma forma estranha, mas seus passos eram firmes e rápidos. O luar revelou por um breve momento um ser imenso, coberto de pelo escuro e com garras afiadas. Seu rosto era uma mistura entre humano e lobo. Parecia um porco. Me encarou com a fome selvagem. Eu corri como nunca em minha vida, sentindo a presença daquela besta atrás de mim, ouvindo seus rosnados e o barulho das patas no chão. Eu cheguei na minha casa ofegante, tranquei todas as portas e janelas. Eu passei a noite em claro, ouvindo os uivos daquela criatura ecoarem pelo vale, lembrando das histórias contadas lá no bar na noite anterior. A manhã chegou, com ela a sensação de alívio. Naquela mesma semana eu encontrei marcas estranhas nos arredores da minha casa, pegadas grandes e profundas, como de um animal pesado. Graças a Deus, depois daquela lua cheia eu nunca mais vi ou ouvi nada. Mas toda a noite em que a lua está grande no céu, eu não saio mais de casa não. Eu tranco tudo e rezo para que aquilo nunca mais volte. A sereia de Belém do Pará, relatado por Alzira. Oi? Sou Alzira e sou casada com Sebastião, um dos mais respeitados pescadores do Belém do Pará. Nossas vidas sempre foram marcadas pelo ritmo das águas e a cidade, com seus canais e rios interligados, sempre nos ofereceu tudo o que precisávamos para viver bem felizes.
Sempre fui uma esposa que apoia o marido em sua profissão, mas nunca tinha me aventurado a acompanhá-lo durante uma de suas pescas noturnas. Até que em uma noite de verão, ele sugeriu que eu o acompanhasse. Queria que eu visse a beleza das águas sob o luar. Acabei aceitando o convite, encantada pela ideia de uma noite romântica sob as estrelas. Saímos no seu pequeno barco, deslizando pelas águas calmas da Baía do Guajará. Enquanto ele preparava as redes, eu me perdi observando o reflexo da lua dançando na superfície da água. Foi quando comecei a ouvir um canto distante, uma melodia que parecia vir das profundezas do rio. Era doce, quase hipnótico. Eu apontei para o Sebastião, que também ouviu o som. Nossos olhares se cruzaram e ele segurou firme o timão do barco, como se quisesse estar pronto para qualquer eventualidade. Ao longe, eu pude ver uma figura emergindo da água, uma mulher, ou ao menos era o que parecia ser à primeira vista. Seus longos cabelos escuros se espalhavam sobre suas costas e seu corpo estava parcialmente coberto por escamas brilhantes que refletiam a luz da lua. Era uma sereia. Ela cantava e enquanto fazia isso, começou a se aproximar da nossa canoa. Seus olhos de um azul tão claro que se destacavam nas águas escuras. Eles me encaravam com uma intensidade que eu nunca senti antes. O canto era como um chamado, um convite para mergulhar nas águas e se juntar a ela. Era isso que eu sentia, que eu precisava mergulhar. Era uma vontade racional de me jogar ali naquela água. Mas Sebastião, com toda a sua experiência e sabedoria, começou a entoar uma antiga canção de pescador que a sua avó lhe ensinara. Era uma canção de proteção para manter as criaturas do rio à distância. Aos poucos, a sereia parou de cantar e começou a recuar, até sumir completamente nas águas escuras. E aquela vontade que eu estava de mergulhar começou a dar repulsa. Não houve pescaria naquela noite. Sebastião me disse que isso tinha acontecido apenas uma vez com ele, e já haviam muitos anos. Ele ainda era solteiro na época. Com medo do que nos esperava nas águas, nós voltamos para casa. Ficamos em silêncio até chegarmos em casa. Ambos estávamos em choque com o que havíamos presenciado. Eu não o acompanho mais a nenhuma pescaria, e quando ele sai à noite para trabalhar, eu fico orando por ele, para que Deus o proteja de todo o mal. Sempre que olho para o rio sobre a luz da lua, eu me lembro daquela melodia encantadora e sinto uma mistura de admiração, respeito e medo pelas criaturas que podem estar escondidas nas suas profundezas. As sereias existem e elas realmente possuem um canto da morte. Um lobisomem no Rio Negro, relatado por Raimundo. Meu nome é Raimundo e eu sou pescador nas águas turvas e misteriosas do Rio Negro. Na pequena cidade de Barcelos, no Amazonas, o rio sempre foi meu lar, meu sustento e ao mesmo tempo a minha liberdade. Por décadas eu naveguei por suas correntezas, conhecendo cada curva, cada enseada, cada mistério. A vida na Amazônia é repleta de histórias. Eu cresci ouvindo relatos sobre botos que se transformavam em homens, sobre a mãe d'água e, claro, sobre o temível lobisomem. No entanto, nunca dei muita atenção para essas lendas, até aquela noite. Era meio de semana, não me lembro o dia direito, mas lembro que o céu estava nublado com poucas estrelas visíveis. Eu havia saído com Manuel, um amigo de infância, para uma pescaria noturna. Nosso objetivo era pegar alguns tucunarés, que estavam em abundância naquela época do ano. Nós estávamos tranquilos com nossas linhas na água, quando ouvimos um barulho vindo da mata fechada próxima à margem do rio. Era um som grosso, algo entre um rosnado e um uivo. Sabíamos que aquilo não era onça. Barulho de onça é muito diferente. O silêncio então que se seguiu foi tão perturbador quanto o próprio barulho que nós havíamos escutado. Manuel, mais supersticioso do que eu, começou a murmurar uma prece, olhando fixamente para a direção do som. E foi quando vimos, emergindo da escuridão da mata, uma criatura imensa,
com pelos longos e escuros, olhos meio laranja e dentes afiados. Era um lobisomem, não tinha nem como duvidar. Os nossos corações batiam acelerados. O silêncio era tanto que eu podia ouvir as batidas do meu coração e do coração do Manuel. A criatura parou na margem, olhando para nós com o olhar feroz de quem observa sua presa. Às vezes eu tinha a impressão de que por alguns segundos o lobisomem parecia confuso, talvez perturbado pelas luzes da nossa lanterna. E então, num movimento rápido, entrou na água nadando na nossa direção. Em pânico, começamos a remar como nunca, tentando nos afastar. A gente gritava: "Sai daqui, Satanás! Deus ajuda a gente!" O lobisomem parecia determinado a nos alcançar. A cada braçada, ele se aproximava mais, até que ele parou e ficou lá no rio, apenas olhando para a gente com aqueles olhos de cor laranja que brilhavam. Por alguma razão, ele desistiu e retornou à margem, desaparecendo na escuridão da mata. Nunca remamos tão rápido de volta para a cidade. Ao chegarmos, contamos o que havíamos visto para alguns pescadores em um bar. Muitos riram de nós, perguntando qual a cachaça a gente tinha tomado. Outros olharam com preocupação e acenaram com a cabeça em forma de respeito. Estava claro que eles também já tinham vivido coisas estranhas nas águas do rio. Hoje eu sei de uma coisa: as águas e as matas da Amazônia guardam segredos que a mente humana talvez nunca compreenda. Desde então, eu evito pescar à noite, e sempre que a lua está cheia, eu me lembro daquela criatura e da noite em que o folclore amazônico se tornou realidade, pelo menos para mim. A criatura marinha, relatado por João Marcelo. Meu nome é João Marcelo, nascido e criado nas belas praias de Recife, mas há um quarto de século eu vivo nas agitadas águas de Cape Cod, em Massachusetts. Quando me mudei para os Estados Unidos, eu carreguei comigo o amor pelo mar e a paixão pela pesca. Em pouco tempo, eu me tornei conhecido na região como pescador brasileiro. A minha vida aqui, longe da minha terra natal, sempre foi tranquila e rotineira, até aquele fatídico dia. Era um dia ensolarado de agosto, e as águas do Atlântico Norte brilhavam com uma tonalidade azul prateada. Eu estava a bordo do meu barco, o Estrela do Mar, e tinha decidido sair para pescar sozinho. A solidão, por vezes, me permite refletir sobre minha vida e as escolhas que fiz, que faço e as que eu ainda vou fazer. Após algumas horas, sem muita sorte, eu notei algo se movendo sobre a superfície da água. No início, eu pensei que poderia ser um cardume de peixes, mas o movimento era muito mais lento e deliberado. Foi então que eu vi, emergindo das profundezas, uma criatura imensa, semelhante a uma serpente marinha. Levantou sua cabeça acima da água e me encarou. O seu corpo era longo, coberto por escamas reluzentes. Os olhos grandes e negros ficaram fixos em mim por um tempo, transmitindo uma inteligência que eu jamais atribuiria a um animal. Era como se aquilo pensasse, pois ele estava realmente me analisando. Num misto de fascinação e medo, eu fiquei paralisado. A criatura circulou meu barco como se estivesse avaliando a situação. Ondas geradas por seu movimento sacudiam o Estrela do Mar e eu podia ouvir um som agudo, como se a criatura estivesse se comunicando, ou pelo menos tentando. Ele deveria medir uns 3 metros de comprimento se eu tivesse que arriscar. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, aquilo mergulhou de volta nas profundezas, desaparecendo tão rápido quanto havia surgido. Eu fiquei ali atônito, tentando assimilar o que tinha acabado de acontecer. Quando eu retornei à cidade, eu relutei em contar minha experiência, temendo que as pessoas rissem de mim ou me considerassem louco. No entanto, quando finalmente compartilhei a minha história com outros pescadores, eu descobri que eu não era o único que tinha vivido aquilo. Alguns mais velhos falavam de uma antiga lenda local sobre uma serpente marinha que habitava as águas de Cape Cod. Nunca mais vi nada, mas hoje
eu fico olhando atentamente, tentando descobrir mais alguma coisa. Sempre que eu me aventuro no mar, eu olho para as águas na esperança de conseguir registrar uma foto daquela criatura. Quer enviar um relato? Nos procure na DM do Instagram, @oordinário.selvagem. Clique no like e se inscreva. Se gostou, compartilhe esse vídeo. Obrigado por ter ficado até o final de nosso conteúdo e até a próxima.